tudo bem? Como está? O Pode Vir se foi. Agora começamos com o Cafés e Insights. Um nome novo, um programa diferenciado, mas sempre trazendo para vocês o que existe de melhor e o que é verdadeiro. Todas as matérias criadas com muito cuidado, pessoas especiais e pessoas que realmente entregam o que falam. Iniciando esse programa, nem mais nem menos, nós trouxemos aqui o nosso querido professor Edélcio Foch. Muito obrigada por estar aqui, Edélcio. Que agradeço, Suzy. Sempre é um prazer estar com você. Principalmente que a gente fica muito à vontade, né? Você nos conduz com uma maestrina, né? Muito obrigada. Você leva, puxa, né? Que quem eu falo, na época que eu lecionei na universidade, eu falava para os meus alunos, quem dá qualidade na aula é o aluno. Porque se ele perguntar e fizer pergunta boa, o nível da aula sobe. Né? Então é muito importante isso daí, agradecer, né? Mais uma vez, e cumprimentar quem nos está vendo, e acredite que hoje a gente tem um assunto bem interessante, e ainda fico lisonjeado, né, de estar começando um Cafés e Insights. E mais uma novidade aqui, novidade. Ó, daqui a pouco eu falo para vocês. Olha, chiquérrimo aqui, hein? Mas daqui a pouco eu falo. Edélcio, vamos lá. Começando só um pequeno briefing do professor Edélcio Foch, muitos anos aí como professor, ajustando empresas, dando vida às empresas e tirando o desespero dos empresários, ajudando, porque são muitas coisas. Conta um pouquinho do Edélcio aí para nós, Edélcio. Bom, o Edélcio começou lá, né, bastante tempo atrás. Para ser mais exato, 3 de janeiro de 77, meu primeiro dia de trabalho, emprego, depois me formei no ano anterior. E comecei a trabalhar numa empresa em São Paulo, e ela foi muito feliz que ela fez uma joint venture com uma firma italiana, e já no ano seguinte eu fui, durante 3 meses, trabalhar na Itália, mais um mês na Alemanha, para pegar isso daí, me deu um up muito forte. Só que eu sempre tive o espírito de ter um negócio próprio. Então, para a gente poder hoje transferir conhecimento, mas principalmente aquilo que eu aprendi, o conhecimento a gente transforma em sabedoria. Eu tive minhas empresas, né? A primeira que eu abri naquele o que vai acontecer, em um ano eu fechei para não quebrar. Bom, você foi esperto. Não, eu vendi tudo, deu 0 a 0. Né? Paguei tudo, era um comércio de ferramentas, que era uma especialidade minha. Só que no ano seguinte eu já, né, daí foi uma indústria. Eu já parti logo para coisa. Já foi logo. Né, eu tinha um sócio e a gente tinha 4 funcionários. Chegamos a ter 60 funcionários, um dos principais players nesse mercado. Em 90 teve o Collor, né? A gente teve aquela confisco, aquela bagunça toda, e eu virei para meu sócio e falei, não dá mais para os dois, ou um ou outro. Então nós separamos a sociedade, ele ficou com a fábrica, eu fiquei com o imóvel, e comecei de novo. Mais uma vez, comecei aí com uma parte de uma multinacional sueca, uma representação dessa multinacional na região, que eu fiquei 24 anos. Um ano e pouco depois eu abri minha empresa de consultoria e treinamento, que na época chamava-se Qualidade Humana, com o intuito já de começar a transferir conhecimento, transferir aquilo que eu... Né? Em seguida, para isso eu fiz uma pós-graduação de marketing, depois eu fiz um outro curso muito forte de marketing em São Paulo, para lançar marca e produto no mercado, né, que você conhece. Aí eu fiz outra pós-graduação nos anos 90, na área de qualidade, que o mercado naquela época, qualidade estava no auge. E um objetivo que eu tinha com essa outra pós, eu sempre faço com algum objetivo, era lecionar. E eu comecei, né, com os próprios professores, eu falava, meu objetivo é lecionar. Porque se você não fala o que você quer, quem vai saber? Perfeito. Né? Então, isso em nível geral. Isso. Né? Aí você vai ocupando o espaço na mente, né?
E acabou a pós-graduação e tinham 2 professores que eram também coordenadores de curso da graduação e surgiu uma disciplina nova e pô, lembrei de um nome. E o outro foi eu também, e por coincidência era o meu. Né? Então, esse daí já é um ponto que a gente faz de falar para as pessoas o que você. Muita gente fala assim, eu não consigo. Você fala o que você quer. Perfeito. Se você não falar o que você quer, como é que os outros vão saber? Mas o problema é que as pessoas têm medo da rejeição. Esse é um primeiro bloqueio, uma primeira crença limitante que nós temos, é esse medo da rejeição. Inclusive está aqui na pauta para nós discutirmos falarmos esse disso, assunto. né? Então, eu sempre fui muito atirado, né? Meu planejamento para o ano que vem tem muita coisa que eu vou mudar, muita coisa nova. E assim, eu fui construindo minha carreira em cima disso, ajudando pessoas, falando com o empresário, né? Reconstruindo muita coisa. Inclusive, tive num evento hoje de manhã, uma fala do diretor do Ciesp, e nós vivemos realmente num país desafiador, né? Ele falou, olha, você pega que ele é uma atmosfera insalubre para você ter um negócio. Pra você ter uma ideia, nós temos mais de 85 milhões de demandas trabalhistas, reclamações na justiça. O segundo lugar, longe, devido à quantidade de habitantes, que a Índia tem 33 milhões, mas a Índia tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de almas lá, né? Então, você vê, é um ambiente desafiador e o empresário está inserido nisso daí. Né? E principalmente o empreendedor. Existe uma diferença do empresário e empreendedor. O empreendedor é que ele quer empreender, quer começar um negócio. Só que se ele não virar um empresário, ou seja, se ele não aprender a fazer gestão do negócio dele, ele é onde a maioria quebra. Ele continua com a cabeça de empreendedor. Só que ele precisa fazer gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de produção, gestão de logística, gestão de marketing. Então, e tudo esse aprendizado você tem que ter. De alguma forma você tem que buscar isso daí. Se ele não sabe, que ele tenha pessoas, né? Exatamente. Que possam auxiliá-lo, e ele tem, pelo menos, aí dá um norte até para ele, né? Que ele possa fazer isso. Inclusive, Edelcio, a nossa entrevista hoje, eu falo, gente, porque eu fiz um curso com o Edelcio, foi só um, mas pretendo fazer mais, né? E dentro desse curso, aprendi muita coisa com o Edelcio. Além dele ter clareza nas explicações, ele dá abertura para perguntas, dá umas chapuletadas às vezes, entendeu? E ele também coloca para que todos nós saibamos onde está o erro, sem descrevê-lo. É uma coisa que, quando ele coloca um vídeo ou quando ele solta uma frase, alguma coisa assim, você percebe as pessoas fazendo assim. Tipo, aconteceu comigo ou acontece comigo. Ele não fala nada de ninguém, mas ele dá uma indireta legal. Então, todo mundo veste o capuz e fica quieto. Então, Adelcio, os seus cursos, obviamente, são maravilhosos. E eu fiz, como eu disse, somente um, mas as pessoas que, inclusive, tem eu fui visitar a Cláudia, tenho que falar o nome da Cláudia, ela tem um monte de certificado, ela tem uma parede lotada, né? Aí eu falei, Cláudia, isso que é... Ela falou, Suzy, os cursos deles são maravilhosos. Agora, Edelcio, esse curso, na realidade, que foi uma estratégia, né, de funcional de vendas, esse curso. Obviamente que ali envolveu marketing, N coisas, você inseriu disso. Mas eu acredito que nada acontece se a pessoa não sair da zona de conforto. Eu queria que você começasse a nos ajudar nesse ponto, lá. Porque é o início de tudo. Se você quer e não faz, como se diz, se você quer fazer e não fala... Não tem como, né? Bom, primeira coisa, aqui comigo, com você, qualquer empresário, mora o ser humano, a pessoa, e mora o ser profissional, o empresário. Eles habitam
Usa a mesma memória, tá ali. Então, se não houver uma transformação no ser humano, principalmente do querer, né, que é uma coisa que é só nossa, se você não quiser, você não faz, que é você tem um livre-arbítrio. Então, a primeira mudança, por isso que eu jogo sempre no meio a transformação de ambos, mudar o ser humano e mudar o profissional, né? Porque é muito simples, se eu começar só a dar informação, passar, é fácil. Acho que o compromisso que eu tenho é com essa mudança. E isso dá trabalho. Por isso que eu jogo aquilo, eu jogo insight, de repente eu jogo alguma coisa para as pessoas acordarem um pouco e falar, puxa vida. Né? E aí tem uma coisa que você falou, sair da zona de conforto. Eu defendo uma posição nesse sentido que ninguém sai da zona de conforto. Ninguém é louco de sair. A gente expande. Como? Com o conhecimento, com o aprendizado, com a experiência, né? A vivência, convivendo com outros empresários, que isso é muito importante, Sim. cada um contando a sua história. Então você vai fazendo o quê? Você vai fazendo isso, você expande. Só que qual o difícil? É você mantê-la. Porque volta no dia seguinte para a empresa, entra na rotina. E aí começa o quê? Ela volta para o estágio inicial. Então, aquilo que você expande, você tem que fazer, você tem que pegar aquele aprendizado e começar um pouquinho por dia, colocar em prática. E aí que entram as crenças limitantes e aí é que entra o medo da mudança. Né? Realmente, é um medo mesmo. Eu gosto de trabalhar essa palavra mudança, porque ela tem uma sílaba, que é o dar, ou ela está numa palavra ou está em outra, ou muda ou dança. Perfeito. Verdade. Ela vai com uma ou vai com a outra. Verdade. Então, aquela história, cada um interpreta da forma que quer. Então, né? Aí a mudança é uma coisa normal, que acontece e vai acontecer. Aliás, já dizia um filósofo pré-socrático, Heráclito, que a única certeza que a gente tem é das mudanças, né? Outra certeza você não tem. Como que vai, né? Não, você sabe que amanhã vai mudar. Lógico. Né? E todo dia é diferente de hoje, do outro. Sim. Inclusive, estava nesse evento, o Christian Fittipaldi, ele falou isso. Né, que é da escuderia nova aqui do Bandeiras, e ele falou, olha, ele é o chefe da equipe, né? E o que tem? Ele falou, não, a única coisa é que um dia é diferente do outro. Tudo que você ajustou hoje, amanhã já não é. Um ajuste que você fez no carro hoje já não serve para outra pista amanhã. Exatamente. Né? E assim é em tudo. Por quê? Porque existe algumas forças externas que chama-se contingência. E nós temos 4 forças, que pode ser a maior empresa do mundo, que ela não tem poder sobre essas forças. Né? Que inclusive no nosso curso a gente falou que é o PEST, né? É o político, econômico, tecnológico e social. É isso aí, na sequência do MEBE. Né? Mas mudou a tecnologia, muda todo o jeito de... E a mais dramática hoje é a tecnologia. E é rápido. Muito rápido. Então, Não. É um estudo diário. Sim. Um estudo diário, não tem como. Não, se você não olhar para onde o mundo está indo e chegando lá primeiro, você vai ficar para trás. Vai. Então, isso que é o futuro? É você enxergar ele hoje e já está lá. Dentro, apesar de você até já dar uma dica da minha segunda questão, mas assim, a pessoa que está começando uma empresa hoje, Délcio, eu sou a única dona da empresa, estou começando hoje, não tenho secretária, não tenho nada ainda, vamos colocar assim. Obviamente que ela terá, é um pequeno empresário, é um empreendedor. Okay? É um empreendedor. Obviamente que esses medos surgem, mas isso não precisa ser só empreendedor, porque o empresário também tem. Mas o empreendedor é corajoso, o empresário não. Ele mete o pé e vai. Não, ele vai. Ele é meio inconsequente. Ele é meio doido, né? É meio doido. Como você foi e como todo mundo é. Porque senão também não anda. Não anda. Se você não tiver essa doidice, uma coragem, eu vou fazer... Esqueça. Exatamente isso. Você respondeu exatamente o que eu queria ouvir. É essa
Tem que ir, né? Tem que ir. Agora, o que é importante? Né? É um provérbio africano que diz, se quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai junto. Nessa hora que é importante a gente ter os mentores. Uhum. A gente tem que ter alguém que a gente possa conversar, até brinco, só alguém que já atravessou o inferno e conhece todos os caminhos, né, para desviar das coisas ruins. Nós não vivemos sem mentor. Não dá. Suzy, não dá. Às vezes, um livro pode ser um mentor naquele momento. Tem que ter um direcionamento. Você tem que ter. E às vezes você tem que ter alguém. Qual o maior problema do empresário? Eu falo isso, é a solidão empresarial. Ele não tem com quem dividir. Ele não pode, às vezes, falar com funcionário, não pode falar com gerente. Tem certas coisas que estão dentro dele que ele tem que dividir com alguém que não tem nada a ganhar ou a perder com o negócio. É isento, tá lá. É isento. Tô lá, vou te falar e aquilo pronto. que eu sinto, que é o que eu faço. Tem muito empresário que eu faço mentoria com ele chega e joga o assunto do dia. Então, e aí que está a questão. Gente, o interessante, dentro do contexto aqui do Edélcio, não é simplesmente, por exemplo, falar para qualquer pessoa. É você falar para alguém que te dê um feedback daquilo. Que te oriente, olha, temos duas visões em relação a isso, pode seguir por aqui, pode seguir por ali, que saiba te ajudar, porque também você falar para quem não vai te ajudar nada, não sei se vai funcionar muito, né? Verdade, eu tenho meu mentor, quem que é? O que ele agrega? Nada. Né? Porque é importante você lidar com gente melhor que você, para você também ajudar quem está. Você tem que, já que você está sendo puxado, puxe alguém. Exatamente. Aprenda e divida esse aprendizado. Exatamente. Né? Então, essa é a vida que maluca de empreendedor, de empresário, que todo dia abre e fecha, né? E às vezes chega a pessoa, eu estou pensando em abrir uma empresa, por onde eu começo? Eu começo pelo organograma. Mas eu sou só eu. Então, não interessa. Aqui está a diretoria, você tem o administrativo financeiro, você tem o comercial e o operacional. E embaixo tem um monte de casa. Nesse primeiro momento, você está fazendo tudo. Então, você não é o proprietário da empresa, você é o próprio otário. Porque a gente começa assim com o próprio. Não tem como. Faz gente. tudo e ganha por um. E olha lá quando ganha. Então, de repente, uma caixinha dessa que é muito operacional está te ocupando muito tempo. Exato. E você está deixando de fazer negócio. Aí você fala, está na hora de eu colocar alguém aqui. Só que quando você coloca alguém aqui, você mostra que tem uma caixinha aqui em cima que ele possa crescer. Que o ser humano também é movido por ambição, né? Exatamente. Então você mostra, a empresa crescendo, você pode chegar nisso daqui. Né? E enquanto isso você vai fazendo. Porque onde que você ganha dinheiro? Quando você está fazendo negócio. Então, muitas vezes você está na operação e deixou de visitar cliente, deixou de prospectar, deixou de fazer network, você deixou de fazer negócio. Exatamente. Aí, como é que fica? E mesmo, até houve um comentário da tua parte, que tu disseste assim, mesmo que tu não tenha grandes investimentos, que não tenha uma verba que tu possa investir alta, faça parcerias. Isso. Até você fez esse exatamente, comentário. que é a tal da parceria estratégica. Né? Faça então, parcerias. Para fazer parceria, você tem que ter network. Onde eu vou prospectar parceiros? Você tem que conhecer outros empresários. Puxa, eu vou abrir um... Não, se eu sou bom no fazer e tem aquele que é bom no vender, deixa eu fazer uma parceria com ele. A não ser que você tenha um professor Edélcio, entendeu? Porque aí o professor Edélcio, ele faz assim, ó. Ele te dá... Presta atenção, gente. Presta atenção. Ele dá a aula. Né? Ele é o professor. Aí ele também é o consultor. Aí ele também te indica pessoas. Então, assim, gente, vale a pena. Vale a pena o professor Edélcio. Agora, Edélcio, teve uma frase que você... Uma das frases que você mencionou no teu curso, que eu achei muito interessante, né? Que as pessoas, o cliente, tem que enxergar que ele precisa daquele produto. Eu vendo copo, então o cliente, quando fala de copo, lembra da Suzy. Isso é muito interessante. Então, isso é você fidelizar marca e serviço. Exatamente. Né? Porque é aquela... A gente não disputa mercado, né?
Eu sempre falo isso, a gente disputa a mente. Tua marca está na mente do cliente, aquilo que você faz está na mente do cliente, que é inclusive as pesquisas que faz do Top of Mind. Certo. Fala uma categoria, qual o primeiro nome que vem, por quê? Porque ela ocupou um espaço relevante. É igual você falou. Quando falar de sabão em pó, do que você lembra? Daquele abençoado lá. Exatamente. E até homem fala, né? E eu pergunto, você lava a roupa? Ele fala, não. Então, você vê o poder que tem. E foi o homem que respondeu, inclusive no curso, e não lava a roupa. Não, eu pergunto sempre, você lava a roupa? Eu faço questão de perguntar para o homem, né? Exato. Então, quando você entra com isso daí, o poder da marca. Então, vamos dizer, a pessoa tem que falar assim, puxa, eu preciso de você. Eu preciso do teu produto. Eu preciso. E para isso que foi que a gente fez o treinamento, né? O conhecimento que eu tinha foi eu preciso dividir isso. Foi construindo um marketing plan que vende. Né? Então ele é bem consistente no seguinte de fazer a aplicação. Aplicar, porque se eu não sair dali e fazer aquilo que foi falado, que se escutei, como é que eu vou ter resultado? Não adianta nada. Não adianta. Viu? O que vale, eu falava para os alunos até na faculdade, filho, o certificado, o teu diploma, você vai receber, festa, não serve para nada. Aliás, você vai abrir o cartucho, está vazio, depois você tem que pegar ele na faculdade. Né? É verdade. Agora, o que é isso daí? Quando você faz um novo treinamento, você tem um cacife para entrar no jogo para ganhar mais. Então você está continuando com o exemplo que é importante se saber, né? Quando você tem um diploma, um certificado de nível médio, você está num jogo que o cacife é baixo. É o salário, aquela coisa. Quando você faz uma faculdade, um curso, você pega aí que você pode atender, tem que ter o curso universitário de administração, só que só o certificado, você tem o cacife para entrar no jogo, mas para ganhar o jogo você precisa saber jogar. E aí é que falta o conhecimento. Às vezes eu falava para meus alunos, um dia vocês vão me contratar para fazer consultoria na empresa de vocês. E é isso que acontece hoje. Bem que você falou. Então, aproveita o conhecimento. Então, dentro daquilo, eu subi o cacife de quem fez o curso. Agora, para ganhar o jogo, precisa usar aquele conhecimento e jogar. Saber e saber que vai ter paulada no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o teu concorrente também não está dormindo. Interessante isso. Eu escutei numa determinada reunião que eu fui, em que a pessoa disse assim, Suzy, eu não tenho concorrente. Eu não me preocupo com concorrente. Eu coloco uma situação, assim, a Coca-Cola, até hoje, ela marca presença, fideliza a imagem e fideliza o produto. Eu estou falando de Coca-Cola. Sim. Então, né? Estou falando de Coca-Cola. Que é o maior anunciante do mundo. Exatamente. Então, assim, dentro da minha visão, não importa o produto que tu tenhas, tu tem concorrente. Pode. E como não analisar? Você tem que ver. Dentro do mercado, toda vez que você vai fazer um plano de marketing, você olha no mercado. No mercado você enxerga duas coisas, cliente e concorrente. Você estuda o comportamento do consumidor, como é que ele está, os hábitos de preferência, aquela determinar o foco, quem eu quero como meu cliente. E eu tenho que olhar o concorrente. O que ele está fazendo? Porque se eu for começar um negócio novo, não existe o cliente disponível, ele já está com alguém. Ele já está fazendo negócio com alguém. Então você vai tirar ele desse alguém. Como? Por que eu vou trocar? Então, como que eu não vou estudar o meu concorrente? E a vida inteira eu preciso saber das ações. Uma das maiores famílias e maior fortuna do mundo, os Waltons, fundador do Walmart, Sam Walton. O que o Sam Walton falava? Ele se obrigava e obrigava o gerente das lojas a visitar a concorrente. Ele fala, a concorrência é uma fonte de bênçãos. Então, a gente tem que ver o que o concorrente está fazendo e fazer melhor que ele. Não é copiar. É fazer diferente e melhor. Copiar não adianta. Então, até hoje é a maior empresa do mundo, né? Tem que criar uma estratégia
melhor que a dele para poder atingir um Então. mercado maior que ele já atinge. Uma empresa que fatura em média no ano na faixa de 500 bilhões de dólares. Tem mais de 11 mil lojas, tem mais funcionário que o exército americano tem soldado. Se o cara desse falou isso e até hoje eles fazem, Ele sabe alguma coisa. então, como que você não vai? Ah, eu não me preocupo com o concorrente. Então, começa a se preocupar com a morte, né, da empresa. Eu falo, né? Morra, vai morrer. Porque vai morrer. Vai, porque Vai. o concorrente, ele também Ele tá é um lá. termômetro. Não, e ele se aprende com ele. É lógico. Eu não sei tudo, eu aprendo muito. Então, olhando a Ninguém concorrência, é a sabe, né? melhor coisa. Meu pai Inclusive, só desculpa Não, te eu que cortar. cortei você. Pode É ser. assim, ó, mesmo concorrente, ou pessoa, não existe um ser humano totalmente imprestável. Na pior das hipóteses, serve como um exemplo. Ele já serviu. Então tem concorrente que ele já serve. Pô, eu não posso fazer que nem esse cara. Olha o que ele está fazendo. É aquela história assim, eu aprendi ali tudo que não deve fazer, Então, eu aprendi. pô, eu falei, se o cara tá fazendo, presta atenção que você aproveita. Não tire o preconceito, tira essa. Ah, o cara é ruim, sim, mas você vai aprender com Você ele. vai Por que ele é aprender a tão não- ruim assim? Não faça o que Não ele faz. faça o que ele faz. Pelo amor de Deus. Então, E seguindo essa linha de raciocínio, você fez um comentário também, num dos milhões de comentários, né, que realizou lá no curso, você falou assim, duas coisas que aí você contextualizou no geral, né? Que o ser humano precisa aprender, tanto na vida profissional quanto pessoal, tirar o medo e a arrogância. de medo e arrogância, Eu exatamente. achei extremamente É, interessante, porque porque- tem pessoas que agem com medo e tem outros que agem com arrogância. Exatamente. Porque quem é arrogante não tem medo, né? Exatamente. Você tem assim, ó, Acredito. você tem que ser prudente, né? Você tem que ir esperto como a serpente e prudente como os pombos. Né? Fica, presta atenção no que você está Fica fazendo. com o pezinho ali. Isso. Então, o medo, ele te bloqueia. Qualquer hora, você está com medo, ele te bloqueia. Né? Então, se você estuda o mercado, você estuda a concorrência, você cria o quê? Confiança. Né? Exato. E aí, você continua com aquilo lá, sempre não é você ter prudente. Né? E a arrogância? A arrogância, gente. Está cheio de empresa arrogante, dono arrogante que já morreu. Não, e o interessante é que eles sabem tudo, conhecem tudo, não precisa de ninguém. Isso, entendeu? exatamente. Eu sei o que eu estou falando. É. E aí, eu não passo nem no dedinho da experiência Não, que não. tu tens em nível de consultoria, mas, gente, é outro caminho que vai o beleléu. Mas é aquilo, mesmo aqui, estamos nós dois. Eu sei o que eu sei, mas não sei o que você sabe. Cada um na sua. Quando né? a gente conversa, É troca, isso né? é a tal da sinergia. Um mais um é Cafés igual a e três. insights. Cafés e insights. Só Gente, falta o café. olha quanto insight você está tendo. Agora, pega um desses insights, um só, e usa. Depois você me fala o resultado. Porque nada vai acontecer se você não colocar em movimento. Né? Só o conhecimento, eu conheço gente que faz curso e continua na mesma. E não aprende. Não, ele aprende, mas não usa. E aí ele desaprende. Aí, eu não sei se a minha colocação é dentro da minha visão, meu Deus. Quem aprende, usa. É. Porque conseguiu enfiar dentro da cabeça, entendeu? Entrou no cérebro, se tem, né? Entrou no cérebro e fala, poxa, eu tive esse insight. Ontem, eu dei risada sozinha, porque eram 3 horas da manhã. Parece aquele horário, sabe, gente, que todo mundo fala, mas no meu caso foi ótimo. 3 horas da manhã, eu tive um insight de uma aula tua. Eu falei que ia acordar vocês. E ele falava... Missão cumprida. Ele falava, olha, vocês ficaram acordados, eu vou tirar o sono. Tirou. Só que o insight foi uma coisa tão boa que eu não dormi mais e fiquei ótima. Eu estou acordada desde as 3 horas da manhã e está tudo bem. Por quê? Porque abriu uma visão que até então eu não tinha me dado essa... Como que eu posso mencionar? Não tinha dado esse bem, feito essa ação boa para mim.
talvez um bloqueio meu mesmo não enxergou, que foi as coisas da crença, dos medos e tudo mais. E até isso o professor Edélcio nos dá, né? Ajuda nos conhecer um pouquinho mais. E é aquela... É o famoso chá do RH, né? O CH... O que é o C? Conhecimento. Que é quando você faz o treinamento, um curso, você lê um livro, você adquire conhecimento. Tá? O conhecimento é a dimensão do que e o porquê das coisas. Você aprende o que é e para que serve. Um conhecimento, para ele ter valor, você tem que transformar numa nova habilidade, que é o H. Perfeito. E a habilidade é a dimensão do quê? O saber fazer. Perfeito. Então você aprende, pratica, aí você começa a ter resultado. Só que você tem o A, que é a atitude. Olha, perfeito. Atitude é o querer. É a dimensão do querer saber fazer. Então tem gente que adquire conhecimento, mas não tem atitude para pegar o conhecimento e transformar numa habilidade. Por quê? Porque aí é que dá o trabalho. E o querer é de cada um, como eu falei no começo. É meu, é seu. É lógico. Se você... E o querer exige esforço. Ah, exige. Exige Muda uma vez. Exige resiliência. Você muda vai uma errar. Vez, muda outra, muda outra, Isso. muda outra, e aí vai. Você vai errar, você vai ter que... E outra, se você não errou, você tem que melhorar, porque o teu concorrente está melhorando. Então, o conhecimento, com atitude, você transforma em habilidade. Agora, a maior parte das pessoas que não tem atitude. E aí... Então, é uma frase do Denzel Washington que ele fala assim, você pode acordar hoje e começar a reclamar de tudo, ou então começar a fazer. O dia vai ser o mesmo, o resultado vai ser diferente. Totalmente diferente. Então, a opção é tua. Transforma a lágrima em suor, né? Como diz, o ruim em bom, a energia ruim, a energia positiva, e aí vai, gente. Vai. E tem essas coisas que acontecem que te desanimam. Agora, você vai ficar andando, escutando notícia ruim, escutando... Conversinha fiada também, viu? né? Que Sabe? Não resolve. Você tem que ser surdo, vai para frente. O mercado tem queda. É igual um macaquinho. Isso. Né? O mercado tem queda? Tem. Agora, se você for bom, você tira do concorrente. O que teu concorrente tem mais que você? Tem mais que se ferrar, problema dele. Mas é importante como? Você ser melhor que ele, não é fazendo nada de errado. Não, eu entendi. E isso é importante. Isso. Você tem sempre que ser melhor que ele. Melhor com competência, dignidade, caráter. Isso. Ninguém está falando de fazer coisa errada, não. Muito não. pelo contrário. Professor Edélcio, meu Deus do céu. Anda numa linhazinha reta aí e todo mundo conhece o professor Edélcio. E por falar em todo mundo conhece o professor Edélcio, antes de, infelizmente, eu encerrar aqui a entrevista, agora nós temos um parceiro aqui no nosso podcast. Deixa eu tirar daqui, porque senão eu vou derrubar essa água aqui. Que é a revista Espaço Affair. Tá? E olha quem está na capa. Professor Edélcio. Quem pode, né? E fazer o quê? Uma pessoa que não conhece muito, por isso que ele está aqui na capa. A Espaço Affair é uma revista que traz as melhores matérias, os melhores conteúdos, credibilidade total para você, para sua empresa. Você que tem bom gosto na leitura, serve para você. Agora, você que é empresário, que precisa de um veículo de comunicação que esteja em lugares luxuosos, em lugares que a sua empresa merece, é Espaço Affair. Daqui a pouco nós passaremos o contato para vocês. Agora, professor Edélcio, isso aqui é uma honra de tê-lo nessa revista. Né? Agora, professor, para finalizar, que o senhor sempre fala que tudo, e olha que não foi pouco, hein? Que aprendeu e que aprende, você gosta de passar, você gosta de transmitir. E, gente, isso é um comentário meu, professor Edélcio. Se você liga para ele, professor, estou precisando falar contigo. Gente, ele dá um jeito, dentro da agenda complexa que ele tem. Olha, eu tenho meia hora aqui, ele te atende, ele te traz essa mentoria, esse olhar para que você não desista, tá? Para que você siga em frente.
Isso nós estamos falando de quem está começando e de quem já está no mercado há muito tempo. Professor, é interessantíssima essa frase do senhor, né? Quer passar tudo que sabe. Isso aí. Eu tenho que é o meu propósito, né? Isso mudou muito minha vida, que é o morrer vazio. Então, tudo que eu aprendi eu vou deixar. Eu vou passar, só que para não esvaziar eu continuo aprendendo. Né? Vai colocando, né? Eu estou muito agora envolvido, aprendendo muito sobre inteligência artificial e como que eu posso trabalhar em conjunto com ela, né? Cada um tem o seu espaço. Sim, ela não vai substituir. Não vai. Não tem jeito. É assim, mas você tem que aprender. Então, tudo aquilo, eu falo, passo, me dá aqui o WhatsApp, eu estou te mandando todo o conteúdo. Por que eu vou segurar comigo isso? Qual o motivo? Então, a ideia é deixar um legado, né? Eu sempre falo, você pode ter objetivo, você deixa uma herança. A herança deixa depois que morre, né? Quando você tem um propósito, você deixa um legado. O legado você deixa em vida. Ai, que maravilha. Que é muito importante você ajudar as pessoas, você ter essa sentido. E dentro das possibilidades, eu sempre estou, né, procurando ajudar. Transferindo isso que eu aprendi. Porque eu tenho uma maneira de eu agradecer a Deus que Ele me deu. A oportunidade de aprender. A oportunidade de ter isso daí. Ensinar. Principalmente, quando a gente ensina, você aprende muito mais. Nossa. A melhor maneira de aprender a ensinar. Você pegar o William Glasser, né, que ele fala lá, 95% do aprendizado é quando você ensina. É o top, é o ápice do negócio, né? Que ele é muito. E quando você ensina, você tem que se preparar, você tem que sempre estar. Quanto mais você repete, mais você aprende. Você estuda 2, 3, 4 vezes. 4, né? Aí você escuta as outras pessoas falando com você, te fazendo pergunta. E como eu tenho aquilo, não existe também pergunta imbecil, né? De jeito nenhum. Eu falo sempre, tem imbecil que critica a pergunta. Né? Não ao contrário. Porque a pessoa, você não tem que achar que a pessoa é obrigada a saber. Se ela tem um conhecimento mais rápido, respeite, né? É interessante isso. Ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado. Às vezes a pessoa é mais simples, ela faz uma pergunta, o outro critica, você mata. Aliás, o empresário tem muito disso. O funcionário vem dar uma ideia e fala, você é burro, orelhudo. Às vezes nem ele sabe. E aí ele se recolhe e nunca mais fala. Exatamente. Por quê? Né? Então, assim, não. Você tem que... uma ideia é boa. Então, isso me dá vida, sabe? Me deixa feliz para eu poder dividir. Tanto que todo esse conteúdo que você teve de marketing é o que eu uso em consultoria, empresas boas, empresas que estão muito bem posicionadas no mercado. Eu falei, não, eu vou dividir. Não vou guardar. Eu doei tudo e mais um pouco. Não, Deus, dentro do material, além de e-mails, uma apostila maravilhosa. Ali está tudo mastigadinho. É só fazer. Né? Perfeito, perfeito. Agora, vamos lá, professor, para todo mundo que está aqui nos assistindo, ter esse acesso com o professor Edelcio, como você disse, seu nome é único, né? É fácil. Todo lugar que você colocar é Edelcio Foch. Só tem um. Eu não tenho homônimo no mundo. Sou só eu. Você entrar no Instagram, Edelcio Foch, no LinkedIn. Inclusive, acha lá. O meu site é delciofoch.com. Pronto. Ou .com.br. Eu tenho onde você for, eu tô lá. E ali tem os cursos. Tem os cursos, tem o meu contato também, né? Ótimo. Então, o meu WhatsApp, que é 15 99771 2315, que também está lá no site. Se você entrar, clica ali, já manda uma mensagem, quer conhecer um pouco mais, quer bater um papo sem compromisso. E fazendo bastante mentoria com empresário, mentoria individual também, muita coisa assim, né? Que é uma maneira. E eu posso deixar uma mensagem? Pois não, tá aqui, vontade, nós estamos, 2026 já está aí. E aí, vai ser a mesma coisa de 2025, 2024? Está na tua mão. O que você quer? Qual o planejamento que você está fazendo para a tua vida? Para a vida da sua empresa? Ou mesmo se você é funcionário, qual o planejamento que você está fazendo da tua carreira? Né? O que você quer para você? Vai deixar, é o planejamento que eu brinco, falo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ela leva para onde ela quer. O mercado está aí, né? Nós temos esses problemas, sempre teve, né? Político, econômico, mas a economia brasileira é muito forte, ela não é um país pequeno, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então o mercado continua, ele
tá? Tanto que você vê, esse ano está vendendo 6 ponto qualquer coisa a mais de veículo do que o ano passado. Né? Então, olha a importância. Então, deixa essa mensagem. Começa a planejar o 2026. O que você quer? Agora, se você não souber como planejar, fala comigo. Simples. Simples. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Delcio, muito obrigada por estar aqui. Sempre dá um jeitinho de estar aqui conosco, passando essas informações maravilhosas para todo mundo. Muito obrigada, Delcio. Obrigado, Suzy. E sucesso com Cafés e Insights. Você muito estreando, sucesso. Com certeza será muito um sucesso. Eu sei que vai ter sucesso. Com certeza. Eu sei a tua caminhada para chegar nisso, nessa nova marca, né, que é importante, é uma nova marca. O tanto de energia que você colocou nisso. Uau, bastante. Sucesso. Obrigado, professor. Gente, a vida é isso. Aprender, estudar, crescer, melhorar, desenvolver e querer, que é o principal. Não desiste. Tem horas que dá vontade de você jogar tudo. Pô, dá. Tem horas que você chora, não tem problema. Tem hora que você fica triste. Mas sabe o que você faz? Limpa o rosto, escuta uma música legal, faz alguma coisa e põe ânimo. Pensamento positivo e segue em frente. Porque é assim com todo mundo, com você não será diferente. Só será diferente se você desistir. Aí será. Então não desiste. Como o professor já disse, errar todo mundo erra. Ninguém sabe tudo. Às vezes, até palavras erradas você pode dizer, falar bobeira. Deixa para lá. Quem disse que você é perfeito? Ninguém é perfeito. Eu já tive reuniões com pessoas extremamente cultas que, sem perceber, falaram palavras erradas. Acontece, gente. Ninguém é perfeito. Não julgue, não critique. Seja você. Entendeu a dica do professor? Olha a tua empresa. Qualquer coisa, ele está aí. Delcio Foque. Muito obrigada, gente. Até a próxima com vocês aqui no Cafés e Insights.